Hello everyone! Estamos aqui mais uma vez em mais uma aula da área de linguagens, códigos e suas tecnologias em um short vídeo sobre língua inglesa. Short vídeo significa vídeo curto, ou seja, nosso vídeo vai ser bem rapidinho e você nem vai ver o tempo passar. E nós estamos falando, desde o primeiro vídeo dessa unidade, sobre link words. O que são as link words? São aquelas palavrinhas que nos ajudam a manter a clareza, a organização e a coerência, tornando qualquer coisa que a gente diga ou escreva compreensível e às vezes até impactantes. As link words, traduzindo literalmente, são palavras de ligação ou palavras de conexão. No vídeo passado, vocês viram que as link words podem dar a ideia de sequência de tempo, como a link word firstly, que significa primeiramente, secondly, que é em segundo. Então, as link words, elas servem para reforçar ideias e conectar ideias dentro de uma frase. E elas nos ajudam a distinguir fatos de opinião. Como? Tem algumas link words que são especificamente para opiniões. Então, elas facilitam na hora que a gente lê uma frase para saber se essa frase é um fato concreto, comprovado pela ciência, pela lei, ou se é uma opinião, ou seja, um pensamento pessoal que pode ou não ser verdadeiro. Observem aqui. Fact. Qual link word é específica para fato? According to research, de acordo com a pesquisa. According significa de acordo. Então, quando eu encontro esse tipo de link word que faz referência a uma pesquisa, essa link word está dizendo que aqueles dados podem ser pesquisados e verificados. Normalmente, vai seguir a essa frase uma estatística, algum site de referência ou alguma ideia que possa ser verificada cientificamente. Por exemplo, according to research, de acordo com a pesquisa, the global temperature, a temperatura global, has been rising, a temperatura global está subindo. Então, cientistas especializados que podem ser pesquisados fizeram testes e perceberam que a temperatura está subindo. Então, de acordo com pesquisas, estou falando de fatos, não estou falando de ideias que brotaram na cabeça de uma pessoa num dia ensolarado. É uma pesquisa comprovável. Setting over the past decade. Estão subindo em comparação com a década passada. Então, qualquer pessoa que queira comprovar se essa afirmação é verdadeira, se essa afirmação é um fact, pode fazer uma busca, por exemplo, no site de temperaturas aí, como é que chama do Instituto? Do Instituto de Meteorologia. Entra no site do Instituto de Meteorologia, coloca 2025 e depois coloca as temperaturas de 2015 e compara. Aí você está fazendo uma pesquisa comparativa e você está comprovando que, according to research, de acordo com a pesquisa, a temperatura global está mais alta. Então, quando eu utilizo essa expressão according to research, eu estou utilizando para fatos verificáveis. Fatos verificáveis podem se comprovar falsos? Podem, desde que eu peguei aquele fato, fui lá na fonte desse fato e pelas provas falo, não, peraí, quem escreveu isso aqui cometeu um erro. Então, fatos são sempre coisas verificáveis, comprováveis se são verdadeiros ou falsos. Agora, opinião é uma coisa que ela não pode ser comprovada, ela é pessoal. Eu acredito porque acredito. E para isso eu vou utilizar também link words específicas, como in my opinion. Observem, in significa dentro, my é meu ou minha, opinion, na minha opinião, ou seja, na minha visão de mundo, na minha concepção, na minha ideia. Então, in my opinion é uma link word para opiniões. E opiniões são pessoais. In my opinion, na minha opinião, the new education policy will have a positive impact. Na minha opinião, as novas políticas de educação têm um impacto positivo. Isso é uma opinião
pessoal, não precisa vir acompanhada de fatos, porque é o que a pessoa pensa, o que ela acredita. A opinião, ela serve para convencer outra pessoa? Nem sempre, porque como eu disse, opinions são pessoais, é o que eu penso é diferente do que outra pessoa pensa. Por exemplo, se eu disser, in my opinion, the black is the best color. Na minha opinião, o preto é a melhor cor. Isso é um fato? Não, é uma opinião pessoal. A pessoa do meu lado, você pode achar, por exemplo, que o amarelo é melhor do que o preto. Na sua opinião, the yellow is the best color. Então, opiniões, elas são naturalmente diferentes porque elas são pessoais. Fatos, eles diferem das opiniões porque os fatos, eles podem ser comprovados como verdadeiros ou falsos. Fatos falsos nós chamamos de fake ou fake news, notícias falsas, que muitas vezes são até criminosos. Continuando aí. Essa lista eu já mostrei nos 2 vídeos passados. Por que eu estou sempre batendo na tecla dessa lista? Porque a gente precisa aprender as link words. E se a gente não tiver uma referência, a gente esquece. É normal, it's normally. Então, link words para fatos. Eu vou utilizar additionally, furthermore, moreover, besides, firstly. Link words para opinião. São sempre link words que vão dar a ideia de ideia pessoal. As principais. In my opinion, que é na minha opinião. From my perspective, da minha perspectiva. Personally, que seria pessoalmente. In my view, do meu ponto de vista. In my personal view, no meu ponto de vista pessoal. According to me, de acordo comigo. Então, todas essas são link words de opiniões. Link words de contraste, normalmente elas são utilizadas também para expressar opinião. Mas no caso delas, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na frase. Tem umas que são muito legais de usar, como por exemplo, on the other hand. Eu adoro essa link word. In the other hand. Na tradução ao pé da letra, eu diria pela outra mão. Agora, traduzindo para uma aproximação de uma expressão brasileira, eu posso dizer por outro lado. In other hand significa por outro lado. Normalmente, quando eu estou expondo uma ideia e quero mostrar 2 pontos de vista diferentes, por exemplo, o meu ponto de vista e o ponto de vista do meu colega, que é diferente do meu. Aí eu vou utilizar link words de contraste, e uma das mais legais de usar é essa in the other hand, que seria por outro lado. Eu posso usar também in contrast, para comparar 2 ideias, em contraste. Então, tem muitas link words legais para você estudar aí na plataforma. E é isso que eu tinha para esse short vídeo de hoje. Então, qual que é a dica da Pro hoje, nesse short vídeo? Não deixe de estudar o material, revise as link words, observe os exemplos quando eles aparecem aí no seu material de estudo e não deixe de fazer as atividades avaliativas. É muito importante que você entre na plataforma, acesse as atividades. Se você não saiu bem na primeira tentativa, não tem problema. Você tem mais de uma oportunidade de responder as questões da atividade avaliativa. Fez a primeira vez e ficou, nossa, não saí legal, foi difícil. Dá um tempinho, dá uma respirada, volta aí nos nossos vídeos, volta no material de estudo e faz novamente, que aí a sua nota vai subir e a plataforma sempre vai considerar a nota mais alta das suas tentativas. Combinado? Então, agora aí é com vocês. Não deixem de revisar o material. Thank you very much.